O céu da manhã ainda estava escuro quando Júlia, de 12 anos, se sentou no seu colchão. As suas pequenas mãos estendiam-se para o tabuleiro de madeira ao lado da cama, onde uma pilha de pequenas laranjas maduras a esperava. Tinha-as lavado na noite anterior. Uma a uma, começou a arrumá-las numa tigela, verificando cuidadosamente se estavam feridas. Hoje, iria novamente ao mercado. Talvez vendesse o suficiente para comprar pão. Talvez não. Do outro quarto chegavam vozes baixas. A mãe e a avó estavam a discutir outra vez. Já te disse, mamã, o dinheiro acabou. A voz dá. A voz da mãe tremeu. Mas e o dinheiro do último lote? A avó sussurrou-lhe de volta. Usei-o para os medicamentos do Kenny. Ele ainda está a arder em febre. Ontem nem sequer conseguia comer. Houve silêncio por um momento. Depois a avó suspirou profundamente. Como alguém suspira quando não tem mais respostas. Júlia ficou sentada em silêncio, com os braços à volta dos joelhos. Ela sabia do que estavam a falar. O seu irmão mais novo, Kenny, andava a tossir muito desde há uma semana. Os seus olhos estavam vermelhos e o seu corpo quente como fogo. Tinham-no levado a uma. Levaram-no à pequena clínica ao fundo da rua, mas a enfermeira apenas abanou a cabeça. Sem pagamento não há tratamento, disse ela. Júlia pestanejou com força, forçando as lágrimas a recuar. Da última vez que a mãe implorou à enfermeira, tinha vendido a aliança de casamento, a velha máquina de costura e até os livros escolares de Júlia. Mas ainda não era suficiente. Do lado de fora da janela, a aldeia estava sossegada. Demasiado sossegada. Outrora as crianças corriam de um lado para o outro a rir. As mães sentavam-se em bancos de madeira a pentear o cabelo e a partilhar mexericos. Os rapazes perseguiam-se, com paus. Mas já não é assim. Duas crianças tinham desaparecido apenas nos últimos 3 meses. A primeira era uma rapariga de 10 anos, chamada Tina. Estava a ir sozinha do Ribeiro para casa quando de repente desapareceu. Nunca chegou a casa. A segunda, uma rapariga chamada Anita, foi vista pela última vez a brincar perto da mangueira atrás do seu complexo. Nunca mais ninguém as viu. Não havia bilhete de resgate, nem pegadas, nem pistas. Júlia levantou-se devagar, calçou os chinelos gastos e pegou na taça das laranjas. O seu vestido estava desbotado e rasgado na lateral. Tinha-o ultrapassado há meses, mas era o único que lhe restava. Quando sai à rua, o ar frio da manhã toca-lhe nas faces. O mercado ficava a 40 minutos a pé e a estrada estava cheia de pó vermelho. Começou a andar, um passo após o outro, com a tigela equilibrada na cabeça. Pensou no irmão, na clínica, no silêncio da sua casa. Quando chegou ao limite do mercado, encontrou o seu canto habitual debaixo de um grande guarda-chuva. Senta-se e coloca a tigela à sua frente. Laranjas. Laranjas frescas. Diz baixinho. Doces e frescas. A maior parte das pessoas passa por aqui. Tinha vendido apenas 3 quando reparou que um homem estava a uma pequena distância a observá-la. Ele era alto, de pele escura, com cabelo prateado e um rosto sério. Vestia um belo bronzeado de FC nativo e sandálias que não tocavam no pó. Parecia alguém que não pertencia a este lugar. Não sorria. Não acenou. Ficou ali parado durante muito tempo, com as mãos atrás das costas, a olhar. Júlia desviou o olhar, desconfortável. Depois, lentamente, o homem aproximou-se e agachou-se ao lado dela, apontou para as laranjas. Quanto custa? Perguntou. 10 moedas, diz Júlia baixinho, sem olhar para cima. Ele pegou numa e apontou-a para a luz. Vives aqui perto? Pergunta. Júlia hesita. Sim, acena com a cabeça. Como é que te chamas? Júlia. Ele olha para a cara dela durante muito tempo e depois levanta-se. Comprou 5 laranjas e saiu sem dizer mais nada. Mas enquanto se afastava, Júlia sentiu uma sensação estranha no peito. Como se dedos frios estivessem a pressionar o seu coração. Não sabia quem ele era, nem porque tinha falado com ela. Tinha falado com ela, mas havia algo nos seus olhos que se tinha prolongado demasiado. Algo na forma como ele a olhava fazia-lhe arrepiar a pele. Ao fim da tarde, Júlia estava de volta ao mercado, mas não para vender. Agora estava a comprar. A sua tigela estava quase vazia. Só lhe restavam algumas moedas pequenas, tiradas discretamente da caixa de metal da avó quando ninguém estava a olhar. Dirige-se a uma mulher sentada ao lado de um cesto de ervas. Chamava-se Sara e era conhecida por ser, por vezes, muito simpática. Júlia estendeu-lhe as moedas com as 2 mãos.
por favor. Preciso de uma coisa para a febre. A senhora Sara olhou para a cara dela e depois para as moedas. Esta não chega, minha querida, disse com delicadeza. Júlia baixou a cabeça. O meu irmão está muito doente. Por favor, mamã. A senhora Sara suspirou. Arrancou um pedaço mais pequeno de folhas secas e embrulhou-o num jornal velho. Ferve-a com água, deixa-o beber um pouco. Mas se os olhos dele voltarem a revirar, leva-o para a clínica. Obrigada, murmurou Júlia. Quando se virou para sair, algo a fez olhar para cima. Do outro lado da estrada, ao lado de uma, de madeira, que vendia óleo de palma e inhame, estava um homem idoso com roupas limpas. Ele não era de cá, isso era evidente. As suas roupas eram demasiado finas, os sapatos intocados pelo pó vermelho, e a forma como estava de pé, com as mãos atrás das costas e o queixo ligeiramente levantado, fazia-o parecer alguém habituado a ser obedecido. Era de pele escura, idoso, com uma barba prateada e um olhar firme. O seu nome, embora Julia ainda não o soubesse, era Senhor. James Johnson. Não estava a comprar nada, estava apenas a observar. Viu Julia. Os seus olhares cruzaram-se e Julia fugiu rapidamente. Depois, sem dizer uma palavra, virou-se e dirigiu-se à mesa da senhora Sara. Aquela rapariga, disse ele suavemente. Como é que ela se chama? A senhora Sara olhou para cima, surpreendida. Julia, ela é uma boa rapariga. O irmão dela está doente. James acenou lentamente com a cabeça. Ela vem cá todos os dias? Quase. James acenou ligeiramente com a cabeça e saiu. Não comprou nada. Nessa noite, pouco antes do pôr do sol, Julia sentou-se à porta da sua pequena casa, descascando uma das laranjas que sobraram. O seu irmão Kenny estava deitado ao seu lado num tapete fino. A sua respiração era superficial. Os seus lábios estavam secos. A mãe, Mary, tinha tentado tudo. Óleo de palma, água fria e até orações. Nada resultou. Estão à espera que a febre passe. Foi então que ouviram o barulho. Não era o som de um quique ou de uma bicicleta. Era silencioso e suave, o tipo de som de carro que só se ouvia na cidade distante. Saíram para a rua. Um carro preto estava estacionado à porta do complexo. Limpo, brilhante e de aspecto caro, os vidros eram fumados. Os pneus eram novos. Não pertencia. Aqui. Então a porta de trás abriu-se e o Sr. James Johnson saiu. Vestia um longo fato azul de nativo. Os seus sapatos estavam polidos. Tinha na mão um pequeno envelope castanho. Não olhou em redor. Dirigiu-se diretamente para eles. Boa noite, disse ele calmamente. Maria estreitou os olhos. Boa noite. Vim ver a vossa filha, disse ele. Júlia deu um passo atrás. Sentiu o peito apertar-se. Tiago continuou. Ela chama-se Júlia, não é? Por que é que está à procura dela? Tiago estava calmo. A sua voz era suave, mas firme. Vi-a hoje no mercado. Ela. Ela fez-me lembrar alguém. Maria não disse nada. Ele trouxe o envelope e segurou-o com as duas mãos. Quero fazer-te uma oferta, disse ele. Um preço de noiva. A avó de Júlia, Ruth, saiu de casa com uma vassoura pequena. O que é que disse? Quero casar com a tua filha, disse o Tiago. Não, disse Maria rapidamente. Ela é uma criança e tu és muito maduro. Eu compreendo, respondeu ele. Mas o seu filho está a morrer e eu posso ajudar. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas. Tu nem sequer nos conheces. Não preciso de conhecer, disse James. Por vezes fazemos o que está certo sem precisarmos de o explicar. Mary olhou para o envelope. Era grosso, James acrescentou em voz baixa. Com isto, o Kenny vai ser tratado esta noite. Terás comida para meses, renda, roupa, escola. Mary abanou a cabeça. Não é assim que nós fazemos as coisas. Podes ir com o teu dinheiro. Depois foi-se embora. Mais tarde, nessa noite, poucas horas depois de o Sr. James ter saído, o céu lá fora tinha escurecido e o candeeiro dentro do seu pequeno quarto lançava longas sombras nas paredes rachadas. A casa estava silenciosa, demasiado silenciosa, exceto pelo som fraco da respiração de Kenny. Julia estava sentada num banco, descascando lentamente a última laranja, as mãos movendo-se sem pensar. A mãe, Mary, estava sentada no chão há já algum tempo, a olhar para o envelope que James Johnson deixara. Finalmente, Mary falou. Julia! Disse em voz baixa. Julia não levantou os olhos. Mary respirou fundo e começou. O homem que veio fez-nos uma proposta. As mãos de Julia deixaram de se mexer. O seu coração começou a bater mais depressa. A voz de Maria tremeu. Ele quer. Casar contigo?
Ele disse que pode pagar tudo. Disse que o Kenny vai ter o melhor tratamento. Que não vamos ter de nos preocupar com a renda, nem com a comida, nem com nada durante muito tempo. Julia virou-se lentamente para a encarar. Não, disse ela com a voz dura. Ele é velho, mamã. É ainda mais velho do que o avô era antes de morrer. Eu não quero ser vendida a um velho. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Eu sei, minha filha, eu sei, mas o Kenny é. Eu nem sequer o conheço. Gritou Júlia de repente com a voz a tremer. Por que eu? Por que é que tenho de ser eu a sofrer? Eu sou apenas 12. Os ombros de Maria caíram, as mãos taparam-lhe a cara e ela começou a chorar. Não me resta mais nada, Júlia, sussurrou ela. Nada. Antes que Júlia pudesse responder, um som estranho encheu a sala, um ruído de asfixia. As duas viraram-se para ver Kenny deitado no tapete, com os olhos virados para trás e o corpo pequeno a tremer. Jesus! Maria gritou. Kenny! Júlia largou a laranja e correu para ele, com os membros contorcidos de dor, os dentes cerrados, as mãozinhas a bater no chão, como se estivessem a tentar apanhar alguma coisa. Ajuda-me a carregá-lo! Ajuda-me a carregá-lo! Gritou Mary. Juntos levantaram-no e correram pela noite dentro, descalços sobre a terra vermelha, dirigindo-se diretamente para a pequena clínica local. As luzes estavam acesas lá dentro, e uma enfermeira estava ao balcão. Por favor, implorou Maria, com as lágrimas a correrem-lhe pela cara. O meu filho está a morrer. Por favor, ajude-o! A enfermeira olhou lentamente para cima e depois para o rapaz. Onde está o vosso depósito? Não temos dinheiro agora, disse Maria. Mas vamos pagar, eu prometo. Apenas ajudem-no. Sem depósito não há tratamento, disse a enfermeira com frieza. Mas ele é uma criança. Por favor, suplica Júlia. A enfermeira desviou o olhar. Ficaram ali a segurar Kenny, cujo corpo tinha agora ficado mole. Depois de um longo momento, Mary virou-se lentamente, segurando o filho junto a si, e foram para casa, destroçadas. Nessa noite, no seu quarto, Júlio sentou-se em silêncio, com os olhos vermelhos e inchados. As suas mãos ainda estavam a tremer. Olhou para o Kenny, que agora respirava de novo fracamente, dormindo debaixo de um pano fino. Depois olhou para a mãe. Eu faço-o, sussurrou. Maria levantou a cabeça. O quê? Eu caso-me com ele, disse Júlia, limpando as lágrimas com as costas da mão. Se isso salvar o Kenny, eu faço-o. Maria não disse nada. Só chorou mais. Na manhã seguinte, o senhor. James Johnson regressou. Júlia ficou à porta. James olhou para ela e falou gentilmente. Ele vai ser levado para um hospital privado esta noite. Os melhores cuidados. Já fiz o telefonema. Júlia não respondeu. Apenas acenou com a cabeça. Mas no seu íntimo, havia qualquer coisa que não batia certo. Havia qualquer coisa na forma como ele olhava para ela. Algo na sua voz calma. A forma como se movia lentamente, a forma como sorria sem mostrar os dentes. Ele não lhe tinha tocado. Não tinha dito nada de errado. Mas ainda assim, algo nele fazia o seu coração sentir-se pesado. Como se uma pedra tivesse sido colocada dentro do seu peito. E ela não sabia por quê. O sol mal tinha nascido quando o pequeno recinto começou a encher-se de movimento silencioso. Não havia tambores, nem canções, nem risos. Apenas o som baixo de chinelos na terra seca, o tilintar de pratos de metal e o farfalhar de velhas correias. Alguns vizinhos juntaram-se, mantendo-se à distância. Alguns levam as mãos à boca. Mãos à boca, sussurrando por detrás de olhos cansados. Dentro da cabana, Júlia ficou quieta enquanto a avó Ruth lhe atava suavemente contas ao pescoço. São pequenas, disse a velha, mas vão guardar o teu nome. O vestido que usava não lhe pertencia. Era velho e desbotado, mas continuava branco. Tinha pertencido a outra rapariga, uma que vivia ao fundo da rua. Tinha sido prometida a um homem muito longe, mas nunca mais voltou. Já ninguém fala dela. As mãos de Júlia estavam frias. Olhava para a parede, com o rosto vazio, os pés. Pés descalços. A sua mãe Mary estava por perto, a tocar os dedos. Kenny não estava lá. Já tinha sido levado para o hospital que James lhe tinha prometido. O carro chegou cedo, pouco antes do amanhecer. Um homem de fato levou Kenny para dentro e partiu sem dizer uma palavra. Júlia ficou a ver o carro desaparecer, agora estava sozinha, lá fora. Os aldeões sussurravam. É verdade?
Ela vai casar-se com aquele velho. Ouvi dizer que ela nem sequer disse que sim, que foi a mãe dela que concordou. Ela só tem 12 anos. A família dela não teve escolha, o mesmo que há. O mesmo que a Mariam e as outras raparigas. As mulheres mais velhas abanam a cabeça. As mais novas desviaram o olhar. Os homens limitavam-se a olhar para o chão. Apesar de não ser a primeira noiva criança a casar-se desta forma, continuava a não parecer correto. Depois chegou James Johnson. Ele estava vestido com outra roupa nativa limpa, desta vez cinzento escuro. Não tinha pó nos sapatos, nem suor no rosto. Caminhava devagar, calmamente, como alguém que já tinha feito isto muitas vezes. Não sorria, não cumprimentou ninguém. Dirigiu-se para o centro do recinto e ficou à espera. Um ancião local limpou a garganta e abriu um pequeno livro. A cerimônia foi curta. Sem música, apenas algumas orações sussurradas, alguns versos, um aceno de cabeça do ancião. James disse que sim em voz baixa quando lhe perguntaram se aceitava Júlia como sua mulher. Júlia não disse nada. Ninguém a obrigou a falar. Ninguém lhe perguntou 2 vezes. Simplesmente ficou ali, de cabeça baixa, com os olhos fixos no chão seco sob os seus pés. Não houve anéis, nem dança, nem presentes, apenas escadas, apenas silêncio. Quando acabou, o Tiago virou-se e começou a caminhar de volta para o seu carro. Júlia seguiu-o sem segurar nada. Enquanto passavam pela multidão, as pessoas separavam-se sem falar. Algumas viraram a cara para o lado. Outros olham fixamente. Uma mulher murmurou. Aquele homem nem sequer olhou para ela. Outro sussurrou com o rosto de pedra. E outro acrescentou: há qualquer coisa que não está bem. Eu sinto-o. James abriu a porta do carro para Júlia. Ela entrou sem dizer uma palavra. A viagem foi longa, subindo uma colina tranquila, passando os limites da aldeia até uma parte da cidade que ela nunca tinha visto. Depois, no cimo da colina, viu-a, uma mansão, grande, silenciosa, isolada como um gigante adormecido. Portões altos, paredes limpas, janelas de vidro que refletiam o céu. O carro parou. James saiu primeiro. Dirigiu-se à porta e destrancou-a. Júlia seguiu-o, ainda em silêncio. Júlia seguiu-o, ainda em silêncio. Lá dentro, o ar era frio, demasiado limpo, demasiado silencioso. Não havia fotografias nas paredes, nem vozes familiares, nem calor. Tiago conduziu-a a um pequeno quarto com uma cama, uma cadeira e roupa dobrada em cima da mesa. Este é o teu quarto, disse ele. Depois virou-se e foi-se embora. Sem dizer mais nada, e sem mais nem menos, ela ficou sozinha. A porta fechou-se atrás dela com um estalido suave. Júlia ficou sozinha no quarto. O silêncio era intenso, sem vozes, sem passos, apenas o zumbido silencioso da ventoinha de teto e o som do seu próprio coração a bater. As paredes eram de cor creme. O chão era de tijoleira. Tudo parecia demasiado limpo, demasiado perfeito. Uma pequena cama estava no meio do quarto, coberta com lençóis brancos. Havia uma cadeira de madeira junto à janela, um tapete macio e uma camisa de noite dobrada e bem arrumada dobrada na borda do colchão. Ela não se sentou, não chorou. Ficou ali parada, congelada. A camisola que usava ainda estava solta na sua estrutura magra. As suas mãos estavam frias, a sua mente estava cheia de coisas que tinha ouvido, sussurros de raparigas mais velhas, avisos de mulheres do mercado. Ele vai levar o que quiser, eles fazem-no sempre. Agora é a mulher dele. Fecha os olhos e não lutes contra isso. Júlia sentou-se lentamente na beira da cama. Puxou os joelhos para junto do peito e olhou para a parede. Estava demasiado cansada para pensar. Mas o seu corpo. Mas o seu corpo recusava-se a descansar. Passaram-se minutos. Depois, a porta abriu-se. O Sr. James estava ali, em silêncio, segurando um pequeno tabuleiro. Entrou devagar e dirigiu-se para a mesa. No tabuleiro estava uma tigela de sopa fumegante e um guardanapo bem dobrado. Ele não olhou para ela durante muito tempo. Pousou, simplesmente o tabuleiro, virou-se para ela e disse-lhe gentilmente: devias comer. Era a primeira vez que ele falava diretamente com ela. A sua voz era suave, quase gentil. Depois virou-se e dirigiu-se para a porta que ligava o quarto dela ao seguinte. Sem outra palavra, atravessou-a. Júlia ouviu o som de uma chave a rodar. Ficou ali, sentada em choque. Nenhum toque, nenhuma palavra dura, nenhum pedido estranho, apenas uma tigela de sopa. Olhou para ela, com o vapor a subir lentamente no ar. Não sabia o que pensar. Não era o que ela esperava. Não era o que ela temia. Ficou ali sentada a olhar.
A sopa tinha arrefecido. A ventoinha girava lentamente por cima da sua cabeça, lançando sombras no teto. Os seus dedos agarram-se à borda do cobertor, mas a sua mente não. Descansava. Mesmo depois do que tinha acontecido ou do que não tinha acontecido, o seu corpo recusava-se a relaxar. O silêncio na casa não era pacífico. Era o tipo de silêncio que fazia o coração bater mais alto. O tipo de silêncio que fazia os pensamentos ficarem mais altos também. Deitou-se, depois voltou a sentar-se, depois ficou junto à janela durante algum tempo. Quando não conseguiu aguentar mais, dirigiu-se à porta. A porta estava destrancada. Lentamente, com cuidado, entrou no corredor. O corredor era largo e fresco, com luzes suaves a brilhar ao longo das paredes. Os seus pés descalços não fazem barulho no nu. No chão, tudo parecia tão perfeito, demasiado perfeito. As cortinas eram lisas, as prateleiras alinhadas, e o ar cheirava a verniz de limão e a qualquer outra coisa que ela não conseguia nomear. Passou por uma estante alta, depois por um corredor largo com quadros que não conseguia ver bem com a luz fraca. Foi então que a viu. A luz debaixo de uma porta. Estava aberta só um bocadinho. Ela aproximou-se. Lá dentro havia uma sala grande com um tapete grosso, um candeeiro alto e prateleiras cheias de livros. E ali, no meio da sala, estava sentado o senhor. James, vestido com um roupão simples, sentado numa poltrona de couro castanho. Não estava a ler, estava apenas sentado, com as mãos no colo, a olhar para o espaço como se estivesse a ouvir algo que só ele podia ouvir. Júlia ficou junto à porta sem saber se devia entrar. Depois, ele falou sem olhar para ela, não conseguia dormir. Ela hesita, depois entra lentamente. Ele olhava-a, agora, com os olhos mais suaves do que ela se lembrava. Vem, disse ele baixinho. Ela deu um passo em frente. Ele estendeu a mão para a pequena mesa ao seu lado e pegou num caderno, entregando-lhe. Devias escrever, disse ele, mesmo que sejam apenas os teus pensamentos. Julius olhou para o caderno, confuso. Por quê? Porque as histórias dão sentido às coisas, disse ele suavemente. Depois acrescentou quase como um sussurro. E acho que vais precisar disso em breve. Ela olhou para ele novamente. O rosto dele estava calmo, mas havia algo de cansado nos seus olhos, algo distante. Júlia virou-se e os seus olhos avistaram outro corredor no fundo do escritório. Havia lá uma porta de madeira escura e pesada, com um estranho puxador de latão. O que é que há nesse quarto? Perguntou ela baixinho. James não se mexeu. A sua voz era suave e lenta. Algumas portas ainda não estão prontas para abrir. Ela olhou de novo para a porta, depois para ele. Tudo ficará claro a seu tempo, mas esta noite descansa um pouco. Júlia não fez mais perguntas. Saiu devagar, com o caderno encostado ao peito. De volta ao seu quarto, sentou-se na cama, observando a capa do caderno durante muito tempo. Depois, pela primeira vez nessa noite, deita a cabeça na almofada fechou os olhos e de alguma forma adormeceu. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o bater suave da porcelana. Abriu os olhos lentamente. O Sr. James estava à porta com um pequeno tabuleiro de madeira. Nele estava uma chávena de chá quente, uma bolacha embrulhada num pano e um pequeno copo de sumo de laranja. Ele entrou calmamente e pousou o tabuleiro na pequena mesa perto da cama dela. Depois olhou para ela e disse-lhe suavemente: Bom dia. Júlia pestanejou para ele. Não precisas de sair já, acrescentou ele suavemente. Descansa, estás segura, aqui. Ele virou-se e saiu sem dizer mais nada. A porta fez um estalido suave atrás dele. Ela ficou a olhar para o chá. O vapor enrolava-se no ar e a chávena tinha um cheiro doce. Nada parecido com o das folhas amargas que a avó costumava fazer. O biscoito era macio e doce e estava embrulhado como um presente. Ela tocou-lhe com cuidado, como se pudesse desaparecer se pestanejasse. Foi assim que começaram os dias seguintes. Todas as manhãs, o senhor James trazia-lhe algo macio: chá, pão quente, biscoitos com mel, fruta em pedaços pequenos. E de cada vez dizia apenas algumas palavras. Não lhe pedia para fazer nada. Não se sentava demasiado perto. Não lhe tocou. Júlia ficou no seu próprio quarto. A cama foi feita para ela. As suas roupas foram substituídas por vestidos limpos e macios em cores como pêssego, creme e azul celeste. Usava chinelos que não lhe arranhavam os pés. Uma vez, ele trouxe-lhe um vestido vermelho florido e disse:
Achei que te ficava bem. Ela não respondeu. Ele parecia não se importar. Batia suavemente a porta, pousava o tabuleiro, dizia algumas palavras e ia-se embora. Nunca levantava a voz. Nunca exigia nada. E, estranhamente, isso tornava tudo mais difícil. Júlia tinha se preparado para o medo, para a dor, para o silêncio. Mas esta bondade silenciosa confundia-a. Ele tratava-a como vidro, não do tipo que se esconde num armário por pena, mas do tipo que se coloca numa prateleira com luzes suaves, porque é especial. Ela não sabia o que fazer com isso. Todas as noites escrevia no caderno que ele lhe tinha dado. Por vezes desenhava. Por vezes escrevia apenas o seu nome, uma e outra vez. Uma vez escreveu: Por que é que ele está a ser simpático? Ela não sabia a resposta. Então, uma manhã, ele foi à porta dela e bateu 2 vezes. Queres ir visitar a tua família hoje? Perguntou ele. Júlia olha para cima. O seu coração deu um salto. A sério? Sim, disse ele com um leve sorriso. Já mandei avisar. Eles vão chegar a casa. O carro estava à espera lá fora. Era o mesmo que tinha levado o irmão dela. A viagem foi tranquila. Ela sentou-se sozinha no banco de trás, com os dedos encostados à janela. Quando chegaram à casa, viu a mãe do lado de fora, com um embrulho atado à cintura. A avó estava sentada no banco ao lado da lareira. Mas o que lhe chamou a atenção foi o Kenny. Ele estava sentado, não estava deitado, não estava a tremer, estava apenas sentado a segurar uma colher e a comer uma pequena tigela de papas. Os seus olhos estavam mais claros. As suas bochechas tinham novamente cor. Ele olhou para ela e sorriu. O peito de Júlia aqueceu, e sem querer, sorriu-lhe de volta. Era uma tarde calma. O ar dentro de casa estava parado. O relógio na parede marcava lentamente. Júlia estava sentada no seu quarto, com o caderno no colo. Mas. Mas não estava a escrever. Já tinha desenhado a mesma flor 3 vezes. Era o seu terceiro dia na mansão. Tinha acabado de regressar de uma visita à família. Ver o Kenny a sorrir, e mais forte, tinha lhe trazido uma espécie de alívio que ela não sabia que precisava. Mas agora estava aborrecida. O Sr. James Johnson tinha saído mais cedo nessa manhã. Não disse para onde, apenas lhe disse: Há comida na cozinha, volto antes do anoitecer, não te preocupes. Da janela, ela vê o carro preto desaparecer pela colina abaixo. Agora, horas mais tarde, ela vagueia pelo corredor, os dedos roçando nas paredes enquanto caminhava. Já tinha visto o escritório, a cozinha, o jardim através da porta de vidro, mas havia um sítio que ainda não tinha visto: a porta ao fundo do corredor. Estava sempre trancada, mas hoje ela notou algo diferente. O puxador rodou. Já não estava trancada. O coração de Júlia bate mais depressa. Olha por cima do ombro. A casa está em silêncio. Lentamente, sem fazer barulho, abriu a porta. O quarto estava escuro, mas quente. Uma luz suave de um candeeiro perto da parede iluminava o espaço. O espaço, e por todo o lado havia fotografias a revestir as paredes. Dezenas, talvez mais. Crianças, rapazes e raparigas, todos de lugares diferentes, países diferentes, vidas diferentes. Alguns estavam a sorrir, com os olhos cheios de alegria. Outras pareciam sérias, cansadas ou inseguras. Cada fotografia tinha um nome por baixo e uma data. Algumas das datas estavam riscadas com um X vermelho, outras não. Júlia aproximou-se. Os seus olhos examinaram os nomes. Alguns soavam a francês, outros pareciam asiáticos. Viu uma menina com um ursinho de peluche, um rapaz de muletas junto a um rio, um grupo de raparigas de uniforme escolar com livros na mão. No canto da sala estava um grande baú de madeira. Júlia ajoelhou-se ao lado dele e abriu lentamente a tampa. Lá dentro havia cadernos cuidadosamente empilhados. Cartas antigas, algumas em envelopes, outras dobradas com cuidado. Ela escolheu uma e abriu-a. Caro Sr. James, passei nos exames. Agora estou na escola secundária. Obrigada por me ter ajudado quando eu não tinha nada. É como um anjo para mim. Ela tirou outra. Tu não sabes o que fizeste por mim, mas agora durmo bem. Como todos os dias, já não choro à noite. Espero deixar-te orgulhoso. Mais uma coisa. O violino que me deste ainda toca. Dei-lhe o teu nome. Obrigada por teres sido gentil quando mais ninguém o foi. Carta após carta, todas repletas de palavras suaves e agradecidas de crianças, sobretudo raparigas, agradecendo ao Sr. James por coisas que o mundo nunca viu, por bondade, por propinas, por proteção. Júlia apertava os papéis ao peito. Não sabia o que pensar. Depois sentiu-o, aquela presença silenciosa atrás dela.
Virou-se rapidamente. O Sr. James estava à porta, com o rosto calmo e a voz baixa. Acho que está na altura de saberes a verdade, disse ele. Júlia ficou gelada, com as cartas ainda nas mãos, o coração a bater-lhe no peito. O Sr. James Johnson entrou lentamente na sala. Não gritou. Não parecia zangado, apenas cansado, como alguém que carrega algo pesado durante demasiado tempo. Fechou a porta suavemente atrás de si e olhou à volta da sala. Depois virou-se para ela. Suponho que tens perguntas, disse ele suavemente. A boca de Júlia ficou seca. Os seus olhos voltaram a olhar para as fotografias na parede. A sua voz tremeu. Estas são todas as raparigas com quem casaste? James abanou a cabeça rapidamente. Não, disse ele com firmeza. Eram todas raparigas que eu encontrei. Raparigas em perigo, raparigas a serem vendidas, esquecidas, deitadas fora. Eu não casei com nenhuma delas. Ele olhou para ela agora, com uma expressão séria e firme. Tu és a primeira. As sobrancelhas de Júlia franziram-se. Então por que eu? James dirigiu-se lentamente para uma pequena cadeira e sentou-se. O seu corpo afundou-se nela com o peso de uma longa vida. Soltou um suspiro que parecia ter sido contido durante anos. Porque tu ias casar de qualquer maneira, disse ele. Só que ainda não o sabias. O coração de Júlia desfez-se. Ele continuou, a sua voz calma, mas firme. Eu tinha ouvido rumores na aldeia. Um homem perigoso, provavelmente de um grupo desconhecido, tinha ido a sítios como o vosso. Levava raparigas. Algumas eram raptadas, algumas eram compradas, outras eram dadas em nome do casamento. A vossa aldeia não era segura. Júlia deu um passo atrás. James inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Reparei que um homem estranho falou consigo por um momento no mercado. Isso foi um dia antes de eu ir à tua casa. Pela forma como ele olhou para ti, soube logo que eras a próxima. A voz de Júlia ficou rouca. Está a mentir. Quem me dera estar, disse James com a voz a tremer ligeiramente. Eu sabia que só tinha duas opções: deixar que aquele homem a apanhasse primeiro ou chegar lá antes dele. Ela olhou novamente para as fotografias. Crianças, rostos, sorrisos e olhares. Agora ela entendia. Não eram troféus. Eram memoriais. James levantou-se lentamente, caminhando até a parede. Tocou suavemente numa das molduras, a sua mão demorando-se no vidro. Nos últimos 20 anos, disse ele, tenho viajado de aldeia em aldeia, de país em país, à procura de raparigas como tu. Raparigas em que ninguém reparou, raparigas que o mundo tentou esquecer. Voltou a olhar para ela. Nem sempre fui bem-sucedido. Algumas delas ele acenou com a cabeça para as fotos com as marcas vermelhas de X. Não consegui salvar. Júlia sentiu as letras escorregarem-lhe dos seus dedos. Ele voltou à mala e pegou num caderno, abrindo-o e lendo suavemente. Caro Sr. James, eu aprendi a ler. Nunca pensei que o faria. Obrigada por acreditar que eu conseguiria. Ele fechou-o. Às vezes pagava na escola, às vezes construía poços, outras vezes sentava-me com eles, ouvia-os, dava-lhes sapatos, dava-lhes comida. Alguns eu tentei adotar, mas o sistema nem sempre permite que pessoas como eu façam isso. Por isso, fiz o que pude. Em silêncio, sem registro, a voz de Júlia quebrou o silêncio. Por que não usas o teu dinheiro publicamente? Perguntou ela. Construir algo, uma escola, uma organização. É rico, não é? Ele deu um sorriso pequeno e amargo. Eu era, disse ele, mas vendi a maior parte. E mesmo assim, o dinheiro tem limites. Por vezes, a lei dá mais ouvidos a homens com poder do que a homens com objetivos. O tipo de trabalho que eu fazia. Se tivesse um nome, as pessoas tentariam impedi-lo. Ele olhou-a nos olhos. Casei contigo porque era a única maneira de ganhar tempo. Como sabes, já não sou jovem. Já tenho 75 anos, por isso. Tive de a proteger para lhe dar uma escolha que nunca irias ter. Júlia ficou imóvel no centro da sala, rodeada de fotografias de crianças perdidas, cartas de agradecimento e a pesada verdade para a qual não estava preparada. E pela primeira vez desde que entrara em casa dele, viu-o não como um homem com segredos, mas como um homem que carregava o peso de salvar aqueles que mais ninguém salvaria. Ela apercebeu-se de algo que lhe fez doer o peito. Ele não a salvou porque tinha de o fazer. Ele salvou-a porque mais ninguém mais o faria. Os dias que se seguiram foram calmos,
Julia e o senhor James Johnson não se falavam muito, mas não precisavam de o fazer. Havia um entendimento suave entre eles agora, uma quietude que não parecia vazia. Sentia-se cheia, cheia do que tinha sido dito e do que já não precisava de ser explicado. Ele ainda lhe levava chá de manhã, ainda lhe deixava pequenos biscoitos embrulhados em linho. Mas agora, quando olhava para ela, os seus olhos tinham algo mais suave, algo como paz. Júlia passava o tempo a ler, a escrever e a observar a forma como a luz. A luz se movia pela casa. James passava o seu tempo no jardim ou na biblioteca, ou simplesmente sentado na sua cadeira de estudo com o mesmo silêncio calmo que sempre o acompanhara. Então, na manhã do sétimo dia, algo estava diferente. Júlia esperou pela batida suave à sua porta. Não chegou. Esperou pelo cheiro do chá, pelo som dos seus passos nos azulejos. Mas a casa estava silenciosa. Demasiado silenciosa. Atravessou o corredor descalça. O chão frio sob os seus pés. Verificou o banco do jardim, vazio. A biblioteca. Biblioteca vazia, o escritório parado. Depois finalmente dirigiu-se ao quarto onde ele nunca a tinha deixado entrar. O seu quarto. Bateu suavemente à porta. Uma, duas vezes, sem resposta. A sua mão tremeu ao rodar a maçaneta. A porta abriu-se lentamente. Ali, deitado tranquilamente de lado, e estava o senhor. James Johnson, ainda de roupão, o cabelo prateado pousado suavemente na almofada, os olhos fechados, o peito imóvel, pálido, silencioso, ainda desaparecido. Júlia não se mexeu, não gritou. Ficou ali parada, com o som da sua própria respiração mais alto do que nunca. Do que alguma vez tinha sido. Ele sabia. Ele sabia que a sua hora estava a chegar. Foi por isso que ele veio para cá. Foi por isso que ele se moveu tão rapidamente. Foi por isso que ele a escolheu. Ele estava a morrer e não queria deixar este mundo sem dar uma segunda oportunidade a uma última rapariga. Ela deu um passo em frente lentamente e sentou-se ao lado da cama. As suas mãos tremiam quando ela abriu a gaveta ao lado dele. Lá dentro estava um envelope selado. Tinha o nome dela escrito na frente. Ela abriu-o. A carta dizia: Júlia, se estás a ler isto, eu fui-me embora. Mas não faz mal. Já vivi a minha vida. Agora. Está na altura de viveres a tua. Encontrarás documentos no escritório. O teu nome está agora em tudo o que possuo: terras, poupanças, propriedades. Mas a coisa mais importante que te deixo não é o dinheiro. É a liberdade. Não a desperdices. Ela apertou a carta contra o peito, e pela primeira vez, Júlia chorou. Não por medo nem por confusão, mas por amor. A notícia da morte de James Johnson espalhou-se discretamente no início, um sussurro entre os funcionários da Casa Grande, um telefonema discreto para um advogado na cidade. Depois espalhou-se como fogo pela aldeia. As pessoas juntaram-se nos portões com flores, mãos cruzadas e perguntas que não se atreviam a dizer em voz alta. Alguns choravam, outros olhavam incrédulos, mas o que ninguém esperava era o testamento. Exatamente 4 dias após a sua morte, chega uma advogada com papéis e uma voz solene. Ela segurava uma pasta castanha selada nos braços. O seu nome era a Sra. Williams, uma advogada da cidade. Ela não perdeu tempo. Dentro dessa pasta estava um testamento escrito à mão, notarizado, carimbado, legalmente vinculativo. Julia, com apenas 12 anos de idade, estava listada como a única herdeira do Sr. James. James Johnson. Os aldeões ficaram atônitos. A Sra. Williams apresentou-se perante os anciãos locais e leu ela própria o testamento. Ela explicou que James tinha comprado a casa na colina há apenas alguns meses. Ele sabia que o tempo era curto. Sabia exatamente o que estava a fazer. Tudo tinha sido organizado em segredo e com cuidado, e agora tudo era de Júlia. Alguns aldeões murmuraram bênçãos, outros murmuravam maldições. A mãe, que estava debaixo da mangueira, desmaiou quando ouviu as palavras. Os anciãos reuniram-se na manhã seguinte. Reuniram-se em voz baixa, a porta fechada. As crianças apontavam da estrada quando ela passava. Como é que aquela pobre rapariga pode ser dona da terra agora? Ainda na semana passada estava a vender laranjas. Ele só casou com ela para enganar o sistema. É bruxaria, só pode ser. Mas Júlia não disse nada. Ela não falou. Ela não chorou. Não fugiu. Limitou-se a ouvir em silêncio, tal como James costumava fazer. De volta à mansão, sentou-se na biblioteca, rodeada de silêncio. Passava os dedos pelos livros que ele lia. Ela comeu a mesma sopa que ele uma vez, que ele levava para o quarto dela. Sentou-se na cadeira favorita dele e olhou pela mesma janela. O silêncio era alto, mas ela não se importava mais com ele.
No terceiro dia, a senhora Williams voltou com outra pasta. Esta estava cheia de documentos de transição. Há dinheiro suficiente para durar até a universidade e mais além, disse ela gentilmente. Não tens de decidir nada agora, mas vamos precisar de nomear um tutor legal para supervisionar os bens até seres maior de idade. Júlia olhou para cima. Tenho de me ir embora? Perguntou ela suavemente. A senhora Williams pestanejou surpreendida. Não, esta casa é tua. James deixou isso bem claro. Podes ficar o tempo que quiseres. Julia recostou-se na cadeira macia, com a verdade a chegar-lhe em ondas lentas e pesadas. Tinha a sua própria cama, os seus próprios livros, as suas próprias chaves e agora as suas próprias decisões. A primeira que tomou chocou toda a gente. Ela reabriu os livros de James, chamou a senhora Williams e deu-lhe instruções claras. Eles deviam retirar parte dos fundos que restavam, mas não para ela, para a aldeia, para as crianças. Ela ordenou reparações completas ordenou a reparação total da clínica que outrora se recusara a tratar o seu irmão, para que as pessoas da aldeia pudessem, pelo menos, ter cuidados básicos de saúde. Deixou de recusar crianças que não podiam pagar. Mandou construir uma pequena escola no local onde outrora se sentava no pó a vender laranjas. Comprou cadeiras, livros, uniformes e pagou ela própria o salário do primeiro professor. Depois, deu mais uma instrução discreta. A partir de agora, qualquer rapariga com menos de 18 anos já não podia casar em segredo, não sem ser denunciada a um novo registro, gerido diretamente pela sua propriedade. Não importava quem o tentasse esconder, o registro saberia. Alguns chamavam-lhe perigosa, alguns chamavam-lhe amaldiçoada, mas outros começaram a chamar-lhe outra coisa: a rapariga que voltou com fogo. Numa tarde nublada, Júlia caminhou sozinha até ao cemitério nos limites da aldeia. O vento dançava suavemente entre as árvores. Trazia algo na mão, uma pequena moldura com uma fotografia. Era a preferida de Tiago, a de um espelho pousado debaixo de uma árvore em flor, com os seus ramos cheios e macios. Ela caminhou lentamente até a pedra fresca e colocou a moldura suavemente no chão, ao lado dela. Então ela se ajoelhou e sussurrou: Você não foi meu marido, nem sequer foste meu pai. Eras a minha luz. O vento moveu-se por entre as folhas e por um momento ela pensou tê-lo ouvido dizer vivo. Passaram-se semanas, depois meses. A mansão na colina, outrora silenciosa e distante, começou a mudar. Tornou-se mais do que apenas uma casa. Tornou-se um santuário, um lugar onde as raparigas podiam dormir sem medo, onde podiam ler, comer comida quente e começar de novo. E começar de novo. Já não era apenas a casa de Júlia, era a casa delas. Uma rapariga, Jamaima, de 9 anos, tinha sido resgatada de um noivado forçado com um homem com 4 vezes a sua idade. Chegou sem nada para além de um vestido rasgado e com um choro silencioso nos olhos. Outra rapariga, Binta, de apenas 11 anos, tinha fugido de um tio abusivo que a tinha mantido escondida durante meses. Chegou aos portões descalça, com a voz pouco mais alta do que o vento, e Júlia deixou-as entrar, não como uma rainha, não como uma salvadora, mas como uma delas. Deu-lhes quartos, deu-lhes comida, mas, acima de tudo, deu-lhes algo que não conheciam há muito tempo: segurança. Algumas noites, Júlia percorria os corredores com o seu caderno na mão, escrevendo lentamente à luz das velas, parando à porta dos quartos das raparigas para ouvir os pesadelos. Numa noite chuvosa, enquanto limpava o pó dos livros da biblioteca de James, ela pegou num dos seus títulos favoritos, aquele com a lombada vermelha e letras douradas. Ao abrir a capa, um envelope escorregou para fora. Não tinha nome na frente, apenas uma linha, se eles vierem atrás de. Não tenhas medo! Os dedos de Júlia tremeram quando o abriu. Dentro havia uma lista, nomes, datas, locais, dezenas deles. Alguns eram funcionários do governo. Alguns eram diplomatas, alguns eram homens poderosos de que ela ouvira falar nos noticiários, nas bancas do mercado, nos cantos da aldeia, homens ligados ao casamento infantil, ao tráfico e à compra de raparigas sob o disfarce da tradição e da caridade. Estes não eram apenas monstros, eram monstros protegidos, e James tinha estado sempre a observá-los. O seu coração palpitava. Ela virou a página. No fim da página, na caligrafia cuidada de Tiago, estava uma última mensagem. Usa a tua voz, Júlia. Queima as trevas. Eles não podem matar a luz quando ela sabe quem é. Ela leu as palavras uma e outra vez. A tinta ligeiramente manchada pelo tempo e pela chuva. Nessa noite,
Júlia sentou-se no centro do chão da biblioteca, rodeada pelos rostos das raparigas na parede, com o caderno aberto ao seu lado, o envelope ainda no colo. Não chorou, não falou, apenas olhava para a vela acesa à sua frente. E foi nessa altura que. E foi aí que ela tomou a sua segunda decisão. Ela não iria apenas construir casas, ela iria construir um movimento. Um ano depois, o mundo sabia o seu nome: Julia Johnson. Já não era uma criança noiva numa aldeia esquecida, mas uma voz global para raparigas como ela. Raparigas que outrora tinham sido invisíveis, a sua história começou a espalhar-se quando um jornalista de Lagos chegou à casa de Hilltop, perseguindo um rumor sobre uma criança de 12 anos que herdava a propriedade de um homem rico. O que encontraram foi mais do que uma manchete. Encontraram uma revolução. Júlia tinha crescido não só em altura, mas também em força. A sua voz ainda era suave, mas agora, quando falava, os ministros ouviam-na. Quando escrevia, as pessoas partilhavam. Quando entrava nos tribunais, os traficantes retraíam-se, com a lista do senhor. James na mão e o apoio da senhora Williams, Julia lançou um movimento que abalou os alicerces do silêncio. Chamava-se Relatório Johnson, nomeado não apenas em memória de James, mas em honra do fogo que ele carregava e transmitia. O relatório era pormenorizado, aterrador, inegável. Expôs redes, nomeou nomes, apontava o dedo a homens no poder que se tinham escondido atrás da tradição, do dinheiro, do medo. Tentaram silenciá-la, enviaram ameaças, piratearam os seus ficheiros, espalharam mentiras. Mas já era demasiado tarde, porque o James não lhe tinha deixado apenas uma casa. Ele tinha lhe deixado provas, ele tinha lhe deixado um plano, e o mais importante, ele tinha lhe deixado um exército. Sobreviventes, professores, mães, doadores silenciosos do seu passado e jovens raparigas que agora tinham algo que nunca tinham tido antes: um futuro. Na altura em que, quando fez 14 anos, Júlia já tinha discursado nas Nações Unidas. Aos 15, tinha ajudado a alterar a legislação em 3 países africanos, tornando o casamento de crianças com menos de 16 anos punível pelo direito internacional. E aos 16 anos, regressou à mesma aldeia poeirenta onde tudo começou, não com guardas, não com câmaras, mas sozinha. Ficou em frente à pequena escola que tinha construído, no local onde outrora vendia laranjas para o seu irmão doente. À sua volta, as raparigas riam, brincavam e aprendiam. Elas seguravam livros, não fardos. Usavam sorrisos, não correntes. Ela olhava para elas e sorria. Eu costumava ter medo do silêncio, disse ela suavemente. Mas agora eu sei. O silêncio é onde nos tornamos mais fortes. Uma rapariga pequena levantou a mão timidamente. Agora é uma rainha? Júlia riu-se suavemente. Não, disse ela. Os reis usam coroas. Bateu na têmpora com 2 dedos. Eu carrego fogo. Nessa noite, depois de a aldeia adormecer, Júlia sentou-se sozinha na velha biblioteca, outrora dele, agora dela. As paredes estavam cheias de livros novos, retratos desenhados à mão e cartas de raparigas resgatadas de todo o mundo. Ela acendeu uma vela, abriu o seu diário e escreveu baixinho: Espero que me vejas agora. A chama tremeluziu, uma brisa suave passou pela janela e por um momento ela podia jurar que tinha ouvido a voz dele. Firme, orgulhosa, quente. Sempre o fiz. Mas desta vez, Júlia não chorou. Levantou-se, foi até a janela e olhou para o mundo que outrora tentara esquecê-la. Um mundo que agora sussurrava o seu nome com respeito. Não lhe chamavam apenas a rapariga que herdou uma mansão, chamavam-lhe a rapariga que carregava.